do Boi, na Santo Dumont. Nós estamos aqui nesta manhã para levar a palavra de Deus ao seu coração, para que você possa cada dia ouvir a palavra do Senhor e ficar atento que a volta de Jesus Cristo está perto, meu irmão, que Jesus está voltando para buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos, aquele que aceitar a Ele como Salvador, aquele que reconhecer que Jesus é o Senhor e dono de todas as coisas. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 103, que nos diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiças e juízo a todos os oprimidos, fez notórios a Moisés e aos seus caminhos e aos filhos de Israel. Bendito é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Deus e eterno Pai. Graça te damos, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença nesta manhã. Deus, trabalha nos corações, meu Senhor. No termo deste culto, meu Senhor, vai curando os enfermos, meu Senhor. Aonde esta voz chegar, Senhor Deus, vai curando os enfermos, vai expulsando os demônios, Senhor, pelo poder da tua palavra. Deus bendito santo, que o Senhor possa, meu Senhor, ungir aquele que está fraco, levantar o caído, meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, abençoa este grupo, que este grupo possa crescer na graça, no conhecimento e no dom do teu poder, meu Deus, e do teu Espírito. Abençoa, meu Senhor, esta praça, meu Senhor, e a cada vizinho, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir, irmão Benício, o irmão Rogério, os nossos hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus, agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui louvando a Ele. Vamos entoar o 243. Glória a Deus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos.
Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, 291. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário mirante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
amar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade que Deus tem nos dado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Esse texto deixa bem claro que o ato de desobediência a Adão não trouxe apenas o pecado a todos nós, porque somos descendente dele, mas também trouxe condenação eterna a todos nós. Por causa do pecado, a ira de Deus está sobre todo homem. Por causa do pecado, todos estão destinados à morte eterna, ao sofrimento e separação eterna de Deus. Porém, pelo ato de obediência a Jesus Cristo, pois ele se ofereceu a si mesmo, ao morrer na cruz, ao ressuscitar no terceiro dia, para que nós pudéssemos sermos salvos, por sua justiça, por seu ato de obediência a Deus. Porém, uma coisa é bem clara, a Bíblia também fala que a fé sem obras é morta, ou seja, não basta ter fé em Jesus, não basta confessar Jesus, é necessário também o ato de obra que a Bíblia fala que se chama arrependimento. Sem mudança de comportamento, sem mudança de vida, sem o verdadeiro arrependimento, Deus ainda não pode agir em nós, perdoando os nossos pecados, nos justificando, nos livrando da sua ira e da condenação eterna. Então é necessário, além de ter fé em Jesus, que nós venhamos experimentar o verdadeiro arrependimento, que gera transformação de vida. E quando se fala em arrependimento, não é chorar, sentir remorso por passageiro, mas é se conscientizar que assim como eu e você, todos nós somos pecadores, e o pecado não só nos condena, mas também nos separa de Deus e impede que nós tenhamos comunhão com Ele. Talvez você diz que é filho de Deus, mas não vive como tal. Talvez você diz que crê em Jesus, mas não vive como tal. Sua fé é inútil, essa fé é superficial. Se você ler a Bíblia, não se deixar levar pelas crendices das religiões, mas crer no que a Bíblia fala, ela diz que é necessário que haja uma conversão e um arrependimento. E quando se fala em conversão, também significa mudança de direção, mudança de vida. Talvez você confesse e até diz que ama Deus, que ama Jesus,
mas é pelos seus atos, é por suas ações que você vai revelar isso, e não apenas pelo que está dizendo. O mero sentimento, palavras vazias, não mostram a sua fé, não revelam que você é um cristão e muito menos filho de Deus. Pois, como eu disse antes, a fé sem obra é morta. Eu creio em Jesus, mas se eu não vivo em obediência a Ele, essa fé não tem poder sobre mim. Eu creio em Deus, mas se eu não vivo em obediência a Ele, essa fé não tem poder sobre mim. Não vai transformar a minha vida, não vai restaurar a minha comunhão com Deus e nem vai me salvar da condenação eterna. Deus ama você, Ele te chama hoje. Ele quer entrar na sua vida, transformar todo o seu ser, corpo, alma e espírito, para que um dia, quando você deixar essa terra, você se encontre com Ele e more ao lado dele por toda a eternidade. Além de crer em Jesus, deixe o pecado para trás, arrependa-te de todo o mal que você já fez, largue as bebedeiras, farras, religiões que não agradam a Deus e entregue a sua vida para Jesus, porque só Ele pode te salvar e transformar a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvarei e bendizendo o nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado. Glória a Jesus, louvaremos e bendizemos teu santo nome, Jesus. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder.
fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. O batismo com o Espírito Santo. E nessa manhã eu tomei a liberdade de tentar explicar o que é o verdadeiro batismo. Mateus 3, 11. O batismo com o Espírito Santo. E hoje eu vou explicar o que é o verdadeiro batismo e quem foi aqueles ou quem eram aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. A religião falsa trouxe tudo falso, ensinou tudo falso. E o povo que aprendeu com a falsidade também se tornou um povo falso. Jesus disse que o nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse que a carne para nada aproveita, só o Espírito vivifica todas as coisas. O homem, ele tem que beber da verdade para ser verdadeiro, ou bebe da mentira para ser um mentiroso. Olha o que João disse a respeito de Jesus Cristo. João fala aqui a respeito do seu batismo e a respeito do batismo de Jesus. João diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu vou repetir. João disse: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João diz: aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo, em sua mão tem uma pá. Ele limpará a sua eira e colherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está João Batista com Elias prometido. Jesus
o Cristo prometido. Eles dois estão na promessa, os dois estão na palavra. Os profetas já falavam que de uma virgem nasceria um filho. E esse filho todo mundo conhece, é Jesus Cristo. E eu não vou prolongar muito, porque esse texto é muito longo. Mas João disse: eu batizo com água, mas não é o batismo para a salvação. O batismo de João era falso? Não. O batismo de João não era falso. João foi enviado por Deus, João foi enviado do céu para batizar, para o arrependimento. E Jesus, ele disse: aquele que vem após mim, eu vim primeiro, mas ele é primeiro do que eu. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque, como eu já citei, a religião tem enganado muita gente. Achar que o batismo das águas vai salvar alguém. Crer em Jesus vai salvar alguém. O crer em Jesus nunca te salvou, nunca vai te salvar. O batismo das águas nunca te salvou, nunca vai te salvar. O batismo é com o Espírito Santo. Aquilo que Jesus veio para batizar, porque João preparava o povo para ser batizado pelo Espírito Santo. Todo aquele que se batizava na água, esse batismo das águas é o arrependimento. Mas só quem tinha o poder para batizar com o Espírito Santo era Jesus Cristo. E quando Deus disse que ia preparar um povo, ele foi buscar um homem lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e levou até Canaã, Israel, onde hoje é a Palestina. E ele preparou aquele homem, e disse que aquele homem se chamava Abrão. E ele disse: agora teu nome não é mais Abrão, mas tu se chamará Abraão. Vai ser pai de muito povo, nações e língua. E a mulher dele se chamava Sara. Ele disse também: a tua mulher não é mais Sara, mas sim Sara. Vai ser pai, mãe de muito povo, nações e língua. E Deus levou aquele homem e disse que ele ia cuidar daquela nação, mas aquela nação ia ser escrava, porque a herança não era para ele, mas sim para a quarta geração dos seus filhos. Como eu disse, eu não vou prolongar muito nesse texto, mas Jesus só salvou aquele povo, o Israel, que a promessa era para todo Israel. Mas o Israel todo vivia em escravidão, porque depois veio Moisés para libertar o povo. Deus trouxe Moisés, mas Moisés não libertou o povo do pecado. Moisés libertou o povo da escravidão política, tirou do Egito da escravidão de Faraó. Mas Moisés jamais foi capaz de livrar o povo da garra de Satanás. Só Jesus veio e foi capaz para livrar o homem, Israel, da garra de Satanás. A promessa veio. Mas a promessa, quando veio, não veio só para Israel, só para a nação israelita, mas a promessa veio para toda a nação. Glória a Deus. Então Cristo se manifestou na terra, e todo mundo conhece a história que ele ressuscitou e foi para o monte, ou melhor, diz para os discípulos ir até o Monte das Oliveiras e não sair de lá até que fosse revestido do poder do alto, para sair e preparar, para sair e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então Deus, o que essa mensagem traz hoje é que cada um que tem uma missão tem que ser preparado por Deus primeiro, para sair e fazer a missão que Deus nos estabeleceu. Então Jesus Cristo veio a cada um, aquele que quer se arrepender. Não é a religião que vai salvar ninguém, mas o poder de Cristo Jesus. Porque Cristo foi necessário que ele morresse na cruz para o perdão dos pecadores, para o arrependimento dos pecadores.
Como ele diz, todo aquele que crê e se arrepender será salvo. Nós temos que crer e se arrepender daquele que veio e deu a sua vida na cruz. Porque sem ele, todo estaria condenado. Sem a morte e a ressurreição de Cristo, todo estaria condenado através do pecado de Adão. Adão pecou. E como sempre gosto de falar, esse texto muitos conhecem. Que o pecado de Adão entrou no mundo. Por um só homem o pecado entrou no mundo. E todos foram instituídos da glória de Deus. Mas veio aquele, filho de Deus. Porque filho antes não existia. Porque o profeta Moisés, na dispensação da lei, ele não foi chamado filho, porque a lei não gerou filho para Deus, mas sim servo para Deus. Então Moisés não era filho, era servo. Então se Jesus não se manifesta como o primeiro filho de Deus, não existia mais filho de Deus na terra. Então Jesus foi o primeiro e único, mas depois Jesus se tornou o primeiro e muitos através da sua morte na cruz, através dele se manifestar e levar nossos pecados, as nossas dores, aquilo que não caberia a ele levar, mas por a sua misericórdia ele aceitou levar o meu e os seus pecados na cruz para o arrependimento. Glória a Deus. E aquele que quer se arrepender será salvo. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos em Cristo e demais ouvintes na paz do Senhor. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que ar, foste limpo no sangue eficaz, e sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz, do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Eras roupa branca como que é Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que
Senhor, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesta localidade, onde nós levamos um pouco da palavra do Senhor até você. Mesmo aí onde você está, deitado, tomando seu cafezinho, mas a palavra está entrando na sua residência, no seu coração, porque nós estamos aqui a fazer o que Jesus nos mandou. Ele não pediu, Ele nos mandou. E lá em Mateus 28, versículo 18 diante, Ele vai nos dizer: e aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus está mandando. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação, até que Jesus volte para levar a sua igreja. E a sua igreja é aqueles que crêem no nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse sim virá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que nem diz lá em João 3,16, que deu o seu único filho para que nele morresse, tirasse todo o nosso pecado. Mas para isso nós precisamos crer no nosso Senhor Jesus, que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele vai vir para levar aqueles que aceitaram Ele como Salvador. Não adianta dizer que Deus ama todo mundo, mas Ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de estarmos com Ele. Direito de escolha. Muitos não escolhem Jesus, preferem viver no mundo onde o pecado é em abundância. Porque se você escolher Jesus, seu comportamento será outro. Você esperará Ele de braços abertos, porque Ele vai te dar a vida eterna com Cristo. Porque a vida eterna sem Cristo, a palavra de Deus diz que é só ranger de dentes, é dor. E é para sempre, não tem essa, já chega, eu vou sair, não. Escolheu aquilo, você viverá naquilo. Se você escolher Jesus Cristo e confessar a Ele como único e suficiente Salvador, aí sim você estará na vida eterna com Cristo Jesus, onde diz que lá só é glórias. E se você não aceitar Jesus como seu Salvador, viver na vida que tu segue, tu acha que vivendo desse jeito, erradamente, você conquistará o lugar no céu com Cristo Jesus, você está pensando errado. Porque Jesus, Ele é bem claro, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro, só há Jesus Cristo. Então tudo já está dizendo só nesse versículo. Se Ele é o caminho, eu andarei com Ele. Se Ele é a verdade, estou com Ele. E se Ele é a vida, para que eu não vou segui-lo, Jesus? Se Ele já diz tudo. Então só depende de você escolher. Ele dá o livre-arbítrio. A palavra é pregada. Você crê na palavra se você entender assim. Mas se você entende que a palavra de Deus não é suficiente para levar você à vida eterna, aí você está errado. Porque só Jesus Cristo pode te dar a salvação. Nós entendemos que a palavra ela é pregada, ela é plantada no seu coração. Mas para que você entenda isso, comece a ler a palavra do Senhor, os evangélicos, João, Lucas, Marcos, Mateus, e você compreenderá que só Jesus Cristo pode te dar a salvação. Porque se fosse todo mundo assim, era muito fácil.
eu possa plantar o que eu bem quiser na terra. Quando eu morrer, estarei lá na vida eterna com Jesus Cristo. Então não precisaria Deus mandar seu único filho para vir nos tirar do pecado, nos lavar nossos pecados. Porque assim ele disse: aquele que vem ao Pai, só por ele você pode ir ao Pai. Então não há outro intermediário. Não adianta me agarrar com João, com Maria, porque nenhum, só tem um santo que desceu à terra, viveu 33 anos, não teve um pecado, porque ele está aqui para nos ensinar a não pecar, para que possamos viver com ele. Mas se eu vivo no pecado, o que adianta eu dizer que sou de Jesus? Então eu quero que você reflita nas palavras que aqui são ditas, reflita nos louvores que lhe dá, que são entoados. Crê em Cristo Jesus, só Ele pode te dar a salvação eterna. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvaremos bendizendo o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Brevemente a notícia se espalhará e um povo da terra desaparecer, e um grande tumulto acontecerá. Pergunta-se como isso se dê. Quem sabe dirá foi o arrebatamento. Quem não sabe dirá, mas se anos levaram. A verdade sagrada escrita está. Jesus o seu povo veio buscar. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado será sempre o Senhor por nós. Glória a Deus. Aleluia. Aviões sem pilotos voar para o abismo, trens desgovernados e ônibus também, mães desesperadas e filhos sumidos, grandes e pequenos tremendo também. Quem sabe dirá foi o arrebatamento. Quem não sabe dirá, marcianos levaram. A verdade sagrada escrita está. Jesus o seu povo veio buscar. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou.
quem partiu é festa, quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de saudar a todos na manhã desse dia, com um bom dia na paz do Senhor, que essa palavra verdadeiramente possa alcançar o teu coração, e o principal objetivo, que é te trazer a consciência que sem Jesus nós nada somos. Nosso principal objetivo é estarmos nas esquinas, nas praças, nos vilarejos, é tão somente isto, é levar o ide do Senhor. A palavra de Deus nos diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. A exigência de Deus, a condição de Deus é nós olharmos para Jesus. E existe o esforçado homem. A condição de Deus é: olhem para o meu filho Jesus e serão salvos. E a condição do homem é esforçar-se em estar com Jesus. Não basta tão somente ouvir, como foi falado aqui nesta manhã. Não basta tão somente achar bonito, mas é necessário esta palavra gerar em você uma transformação, uma mudança de vida. Gostaria tão somente de ler para a nossa rápida meditação de fé uma pequena palavra que se encontra em Romanos capítulo 8, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Repetindo, Romanos capítulo 8, que nos diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Na manhã desse dia nós ouvimos falar a respeito de condenação. É uma das palavras que nós não gostamos, mas lamentavelmente há uma exigência. E a exigência é nós olharmos para o Salvador. A exigência de Deus é que todos que olharem para Jesus e obedecer a sua palavra serão salvos. Nós criamos problema, e estes problemas se dão a partir do momento que nós ficamos rotulando religiões, igrejas. A palavra nos deixa bem claro: olhem para Jesus. E nós perguntamos uns para os outros: você faz parte de qual igreja? A palavra não fala de igreja. A palavra fala: olha para Jesus. Porque as igrejas podem até ser muitas, mas Jesus é um só. E a palavra, a exortação é: olhem para Jesus. Porque aqueles que assim o fizerem, crer que Jesus verdadeiramente salva e obedecer a sua palavra, estes serão salvos. Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas escutarão a minha voz. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua palavra. Na manhã desse dia, nós que aqui estamos, queremos te trazer esse esclarecimento
Deus nos dá uma nova oportunidade nesse dia de acordar, de fazer as nossas tarefas, as nossas atividades, mas em primeiro lugar, a Bíblia diz: procure o reino de Deus. É importante eu cuidar da minha família, é importante eu estar no meu trabalho, é importante eu cuidar da minha vida e não dar trabalho para ninguém. Mas em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus? É que nós venhamos a procurar Jesus. E quando eu falo procurar Jesus, é nós saber da sua vontade, entrar na intimidade do nosso lar, falar com Deus, pedir a revelação de Deus para nós e nos blindar em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão escondidos em Jesus, estes são salvos. Em Romanos diz assim, Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que nós nascemos, nós estamos condenados à morte. É triste, é muito triste. Eu não fiz nada, já de criança estou condenado a ir para o inferno. É verdade. Mas quem fez para mim estar assim? A Bíblia diz que Adão errou, Adão e Eva, eles erraram. E essa condenação está sobre toda a humanidade. E o que eu devo fazer? Jesus já fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus já pagou o alto preço, o preço que eu não podia pagar. Qual é a minha parte agora? É tão somente olhar para Jesus, acreditar que realmente Ele é o Salvador e obedecer a sua palavra. Qual é a sua palavra? Ser fiel a Deus. Não estar intrigado, brigado com os meus amigos, com os meus irmãos, não desejar o mal para o meu irmão, andar em paz com o meu irmão e andar em paz com Deus. Jesus resumiu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não pecar, não errar, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do teu próximo, não cobiçar as coisas alheias, não matar e não furtar. Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Só esses 2. Se nós fizermos esses 2 mandamentos, crendo em Jesus, nós seremos salvos. Na manhã desse dia, o nosso principal objetivo, já que Deus nos dá uma nova oportunidade de um novo dia, talvez seja o meu último dia, mas Deus nos dá uma nova oportunidade de ir para as ruas e dizer que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. E nós precisamos acreditar assim. Nós precisamos acreditar que o melhor plano é o de Deus. Porque há de nós se nós não fizermos. Existem 2 portas. Um que leva para a eternidade com Deus, que é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. E outra que leva para a perdição, para passar uma eternidade em sofrimento. Nós podemos escolher simplesmente dizer: eu vou viver e não vou fazer parte de religião nenhuma. Isso não é verdade. Ninguém nunca morreu, foi lá e voltou para dizer como é lá. Mas a palavra de Deus nos afirma que é desta maneira. E Deus nos garante vitória em Cristo Jesus. Então não espere morrer primeiro para você descobrir se é verdade. Hoje Deus te dá uma oportunidade de arrependimento. E arrependimento, como foi falado nesta manhã,
é simplesmente deixar de ser o seu eu, mudar de vida. Aquele que fazia o mal não faz mais e esforçar-se em fazer o bem. Que Deus possa nos guardar, possa nos abençoar e possa permitir que nós venhamos a ter mais dias para que possamos nos arrepender e possamos pregar a palavra de Deus a outras pessoas, porque existe muita gente que precisa desta palavra, a palavra do Senhor. Guarde a Jesus Cristo no teu coração, esforce em fazer o bem, e assim você será salvo em Jesus Cristo. Que Deus possa nos guardar e nos abençoar neste dia, nos dando a oportunidade de nos arrepender e estar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu nesta manhã a pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Será se você está fazendo isso? Será se você ama o seu próximo? Você ama Deus em primeiro lugar? Você deixa o seu pecado, o mundo, para seguir a Jesus? Meu amigo, para que você possa se chegar ao céu, você precisa de salvação. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como um Salvador. Davi, já chegando na sua velhice, ele disse bem dentro dele: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode dizer isso dentro de você? Será se Deus está dentro de você? Meu amigo, pense bem. Antes que a morte chegue, você tem de pensar, você tem de meditar nas coisas de Jesus Cristo. Quando Jesus ele veio a este mundo, ele andou nesta terra, pregou o seu evangelho a todas as nações, ele fez discípulos, e hoje nós estamos aqui porque nós somos discípulos de Jesus, porque pregamos a sua palavra, porque a palavra ela nos diz: bem-aventurado o homem que ouve a palavra de Deus e aceite a Jesus Cristo como um Salvador. Davi ele disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele ainda disse mais: bendiz a minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque Deus ele fez todas as coisas, Deus ele lhe criou, mas você tem uma escolha. A sua escolha é você que deve escolher: seguir a Jesus Cristo ou seguir ao mundo, ir para o céu de glória ou ir para o inferno. Você deve escolher, meu amigo, porque a porta está aberta. Existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Qual caminho você deve seguir? O caminho da feitiçaria? O caminho da macumbaria? O caminho de você viver no caminho errado? Mas segue a Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, porque foi Ele que entregou a sua vida, pregado numa cruz, e derramou o seu sangue para redimir os homens do pecado e da morte. Então, meu amigo, nesta manhã, fique com estas palavras. É uma palavra que você possa refletir no seu coração. Nós estamos aqui e eu quero agradecer ao Senhor Deus em primeiro lugar, e agradecer, irmão Maranhão, que cedeu a sua residência para que nós possamos levar a palavra de Deus ao seu coração, e agradecer este grupo
despertar com Cristo, despertar você para o Evangelho de Cristo Jesus. E estes homens que estão aqui, levando a palavra de Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, porque um dia ele sabe que um dia Jesus vem e levar nós para o céu de glória, nos levará para o céu, e nós vamos descansar deste mundo de pecado, deste mundo de perdição. Então nós estamos aqui fazendo o que Jesus nos mandou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e que Deus nos dê um dia abençoado. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir uma oração com o irmão Lorival. Glória a Deus. Irmão Raio. Meus amigos, nós queremos convidar você, logo mais, nós temos atividades nas nossas congregações, aqui na Santos Dumont, aqui na Vila São João, aqui na Israel de Deus, aqui no Pantanal e aqui no Sal da Terra. Venha e ouça a palavra de Deus. Nós não temos desculpa nenhuma. Você pode perfeitamente estar ouvindo a palavra de Deus nas nossas congregações. A partir das 18 horas, nós aguardamos você e a sua família. Oremos com o nosso irmão Raio. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, agradecido, Pai, por mais um dia, por mais uma pregação que o Senhor nos ordenou a pregar, Senhor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos conceda um dia abençoado. Agradecer mais uma vez aqui ao nosso irmão Maranhão, que cedeu a sua residência para que nós pudéssemos trazer a Tua palavra, meu Deus. Obrigado, conceda-nos um dia abençoado para todos nós que aqui estamos, e para toda a vizinhança, para toda a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.